agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, por estarmos aqui nesse ambiente de amor que nos acolhe em todos os momentos de nossa vida. Que possamos sempre, Pai, estar agradecidos pela sua bondade, pelas suas lições do Evangelho que nos deixaste há mais de 2000 anos. Que possamos, quando sairmos daqui, estarmos com o coração em paz, com alegria em nossa vida, por ter a luz do seu Evangelho, por ter as suas lições aprendido no dia de hoje. Assim seja. Boa tarde para quem eu não cumprimentei. É uma alegria estarmos juntos. Eu tive vendo, eu não sei se fui eu que errei, acho que eu errei quando eu dei para Ana. Eu dei, ninguém vive só para si, né? Então a liçãozinha é justamente do Fonte Viva. No dia antes de ontem, eu achei muito interessante essa passagem estudada por Emmanuel, nesse livrinho Fonte Viva, número 154, ninguém vive para si. Ele estudou de uma frase que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, tem 7, porque nenhum de nós vive para si. Então ele fala assim, o Emmanuel, a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, asseveramos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências dos que nos rodeiam. Vivemos para os familiares, nossos amigos, nossos ideais. Gente, quando eu estava estudando isso aqui para a gente conversar, eu me lembrei de um fato que eu participei há uns 30 e poucos anos atrás, quando nós viemos a fazer 40 anos que nós viemos de São Paulo, e o Cláudio tinha um amigo que era casado há muito tempo e tinha um filho já de uns 8, 10 anos. E a esposa dele, já falecida, ela teve um câncer que foi assim fulminante, foi rápido. A esposa dele queria tanto ter uma menina, né? E tinha uma amiga que trabalhava numa cidadezinha próxima aqui, meia parente, era parente sabe quando é parente do cunhado, assim, que ela trabalhava num hospital, era enfermeira num hospital, e falou para ela assim: Isabel, eu tenho uma criança aqui que nasceu hoje, a mãe não quer a criança, e a criança vai para adoção. Você não quer dar uma espiada nesse? Ela disse que deu um treco nela, assim, no coração dela, e ela foi lá ver a criança com o esposo. Quando ela disse que olhou para a criança virou para ela, colocou os olhos nela, um olho de pidona, sabe assim? Foi assim na hora aquilo lá. Ela pegou e falou: essa criança é minha.
Eu acompanhei esses dias dela quando ela escolheu a garotinha, que agora eu não me lembro mais o nome dela. Já acabei está casada, deve ter filhos. Depois a gente se distanciou, né, porque eles mudaram daqui, o meu marido se aposentou, saiu da firma, então houve assim, acho que foi quando? Foi acho que uns 2 anos atrás que nós tivemos alguma notícia que ela tinha falecido, tudo, mas estava tudo bem com isso. E aí, mas o que eu queria contar a vocês, porque a menina era assim, cheia de bereba, um bebê nascido com alergia, cheia de bereba. Essa mãe cuidou tanto dela que depois de 2 meses você não conhecia mais a criança, de tão linda que ela está. Mas no caso aqui que a gente influencia, ela não era consanguínea, mas você olhava para ela, você dizia filha dela. Ela tinha, quando ela começou a crescer, ela tinha o jeito da Isabel. Falava gesticulando que nem Isabel. E quando ela estava mocinha, os cabelos dela eram da cor do da Isabel, o corpo dela era mais ou menos como o da mãe, que a Isabel nunca foi gorda. E olha, mas era impressionante a voz, o jeitão. Ela pegou o jeito dessa mãe e não era filha consanguínea, não tinha saído da barriga dela, mas saiu do coração. Então, nós influenciamos nossa família. Pode reparar como influenciamos. A gente fala filho de peixe, peixinho é. Por quê? Porque estão tantos anos juntos, acompanha aquelas, né, o crescimento, tudo, acompanha os pais e a gente vai pegando as coisas, o jeito de falar, o jeito de se mexer, né? Então é interessante isso daí. A gente tem que prestar muita, mas muita atenção nas nossas ações, nos nossos jeitos, do nosso falar, né? Por exemplo, meu pai nunca admitiu, eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Ele não admitia que a gente falasse palavrão em casa, né? Meu pai nunca levantou a mão para ninguém dos 3 filhos. Eu moço, meus irmãos moços, nós sentávamos no colo dele, né? Ele foi muito carinhoso com os filhos. Então, foi interessante porque quando eu comecei a namorar, o meu marido, né, depois eu casei com o Cláudio, na casa dele não era assim. Então ele falava para mim, quando nós tivermos nossos filhos, eu vou fazer que nem teu pai, vou criar eles igualzinho, né? Então você vê como também influencia. Eu influenciei na religiosidade, né? Hoje também é espírita, né? Então a gente tem assim, vamos dizer assim, o modus operandi, né? Nosso, a gente transmite. É o que está falando aqui. Então ele diz assim, ó, vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro, ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o seu tesouro. Então é verdade, vai ficar tudo aqui, a gente não leva nem o corpo físico. Quando o Cláudio foi ver, né, os trâmites do enterro da minha filha, eu falei, pai, ó, leva esse vestido e tal, né? A moça falou assim, como estava no começo da Covid, aquilo não podia nem ficar em velório, né? Não foi velado. Aí, embora tenha morrido do câncer, né? Não foi Covid. Aí então o Cláudio levou roupa e falou assim, mas não precisa, porque como está lacrado no caixão, então não precisa de roupa. Eles punham, acho que um plástico em cima, não sei lá, eu sei que nem roupa, nem nada. A gente deixa tudo aqui. E a gente vive e estraga a saúde por meia dúzia de tostões. Não é verdade que é assim? A gente esquece, é egoísta, não olha para o lado por meia dúzia de tostões. Bom, aí diz assim, ó, compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho,
É o jeito da gente fazer uma reforma íntima. A gente tem que saber o que a gente sente, como a gente é, quais são as nossas virtudes e quais são os nossos defeitos. Mas ninguém muda ninguém, só eu que vou me mudar se eu tiver disposição e vontade de mudar. Então, sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras, dos atos, representará a influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Olha só, quando a gente faz uma fofoca, quando a gente xinga o outro, quando a gente faz um bem, né? Então, veja bem, tudo isso são influências, mas demonstram o quê? O nosso sentimento, o nosso coração, a nossa utilidade ou não na vida. Por isso que ele fala, sentindo, pensas, pensando, realizas, né? É que a gente faz tudo no automático. Tudo no automático. Depois você fala, ai meu Deus, não era isso que eu queria que o outro pensasse. Não foi isso que eu falei. Entendeu? Mas o outro não estava disposto, não estava no momento de entender o nosso raciocínio naquele momento. Aí o Emmanuel termina assim: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive só para si. Né? Então, é justamente nesse dia a dia, nessa convivência uns com os outros, é que nós, vamos dizer assim, a gente vai evoluindo. A coisa mais importante na vida é angariar amigos. Angariar amigos é a coisa mais importante na vida. Ser amigos dos nossos familiares e entes mais chegados, ser amigos dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos companheiros na casa espírita ou em qualquer religião que a gente pertença. Mas a gente tem que ser o quê? Amigo sincero. E quando a gente angaria amigo? Quando a gente tem simpatia, faz o bem, auxilia, dá uma palavra de conforto, faz uma oração, etc, etc. Muitas vezes não precisa de dinheiro, né? Não precisa de dinheiro, mas a gente pode e deve, né, compartilhar tudo que a gente tem. Tudo. Eu vou contar para vocês uma historinha muito interessante que está nesse livrinho Almas em Desfile, Hilário Silva, e foi psicografada uma parte por Francisco Cândido Xavier e outra por Valdo Vieira. Os dois fizeram muitos livros juntos, que o Valdo também tinha uma mediunidade muito parecida com o Chico, só que ele, depois de um certo tempo, ele se afastou do Chico, porque o Chico era muito disciplinado, né? E ele falou que ele não tinha aquela disciplina, embora ele tivesse continuado, né, trabalhando na sua evolução. Então, a historinha é os livros espíritas. Uma jovem senhora, chegou numa livraria e falou assim: eu quero 2.000 cruzeiros, naquela época, os cruzeiros, na época que o Chico psicografou, que eu não sei que ano foi, 2.000 cruzeiros, uma fortuna, de livros espíritas. O rapaz olhou para ela assim, achou, era o dono da livraria, achou meio esquisito. Ela falou: e eu quero que entregue na casa do Dr. Fortes. Aí ele pensou e aí olhou para ela e falou assim: mas o doutor está certo, porque ele sabia que o doutor era materialista, né? E era meio radical, muito bravo, né? E ele então, pensou e falou assim para ela: mas o doutor sabe, está a par dessa quantia de dinheiro assim, você tem certeza, né? Aí ela virou, deu um sorriso para ele e falou assim: bom, o senhor não me conhece, mas eu vou contar o porquê desses 2.000 cruzeiros.
Aí ela falou assim, eu agora estou fazendo um exame de consciência, uma catarse, vai sair daqui, que eu nunca contei para ninguém, mas vai sair daqui e eu vou ficar mais aliviada. Ela virou e falou assim, há uns anos atrás, o meu marido estava muito doente, muito, muito doente. E era ele o provedor da casa. Mas acontece que ele não podia trabalhar. Então eu precisei arrumar um emprego. E o único emprego que apareceu foi fazer faxina no consultório do Dr. Fortes. E embora eu encerasse 2 salas, limpasse os móveis, limpasse os armários por dentro e por fora, e deixasse tudo, uma trabalheira danada, eu ganhava só por uns sanduíches, um réis salário, não dava para nada. Passado algum tempo que eu estava fazendo esse serviço, um amigo do meu marido leu no jornal e lembrou de mim. Estava havendo um concurso, né, público, e falou assim, puxa, vou falar para a esposa do fulano, isso daí, né? Aí ela foi, isso daí para mim, né, seria ótimo, mas só que ela tinha que comprar uma roupa nova. Ela tinha que encher um monte de papel, fazer um monte de documentos. E não tinha um tostão de dinheiro. E ela queria fazer, porque aí já ia ganhar mais, né? Talvez se ela entrasse e tal. Aí o que ela fez? Ela estava andando na rua e embaixo de uma janela de uma casa que ela passou, embaixo de janela, porque antigamente eles não faziam assim a casa afastada, fazia mais ou menos assim, na porta aí, entrada da garagem, assim. E aí embaixo da janela ela viu um pote bonito, daqueles importados, né? Porcelana, todo quebrado, deixaram ali. Aí ela teve uma ideia. Ela pegou todos aqueles caquinhos, levou para a casa dela. Com muito cuidado ela montou outra vez o pote, né? Passados uns dias ela juntou um dinheirinho, comprou um papel bonito de embrulho para presente. E falou assim, vou esperar o doutor atrás da porta. Ela sabia que ele era daqueles tamarados que entrava, a porta era de, sabe aquelas portas, que ele ia fazer assim, ia bater e tal, né? Ela se pôs atrás da porta, chegou mais cedo, se pôs atrás da porta, o doutor Forte chegou e abriu a porta assim, ela jogou o pacote no chão e quebrou, quer dizer, quebrou que já estava quebrado. Aí ela fez, né? Aí ele falou assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Ela falou assim, não, isso daí era um presente que eu e meu marido juntamos dinheiro para a gente dar de presente para minha irmã que está noiva, vai casar. E aí quando ele viu o que era, ele, como conhecedor, né? Porque só tinha coisa boa na casa dele, falou para ele assim, abriu a carteira e falou para ela assim, deu 2.000 cruzeiros daquela. Eu acho que dá para você comprar outro igual, né? Aí ela falou assim, que ela falou, não posso, não, eu não quero que ficar com a senhora, fique com prejuízo e tal, né? Aí ela aceitou o dinheiro, né? Então ela fez o concurso, ela comprou roupa nova e no final ela passou. Aí saiu do serviço, foi desse serviço do Dr. Fortes, e foi trabalhar numa assistência social da prefeitura, do governo, né? Ganhando muito mais, aí já podia descansar, cuidar do marido e tal. Só que, por causa da doença do marido, falaram para eles assim, você deve ir tomar passe na doutrina espírita, no centro espírita. E ela foi e conheceu a doutrina. Aí, estudando a doutrina, olha só como a vida nos leva a evoluir, né? Estudando a doutrina, já foi assim, outras pessoas, né, influenciando a família dela. Então ninguém vive para si, ela foi para a casa espírita, né? Chegou lá, gostou, aí começou a estudar a doutrina espírita e ela então descobriu que ela tinha roubado o Dr. Fortes. Embora ela fez toda aquela alusão, mas era um roubo.
E ela então falou para o moço assim, pois é, agora eu vim, falei para ele tudo isso, tive coragem de contar para ele, mas ele não aceitou os R$2.000. Então, eu estou aqui para comprar, né, porque como ele é muito material, ele falou assim, então a senhora pode fazer assim, em vez desses R$2.000, a senhora compra um livrinho desses, da sua doutrina, que fez a senhora mudar muito o seu interior. Eu quero ler também desse, até porque ele achou assim, ela podia ter ficado quieta, não ter falado não, mas a consciência dela. E ela falou, então eu estou querendo que o senhor leve para ele esses R$2.000, que é o pagamento da minha dívida com ele. E aí ele pegou, né, ele virou e falou assim, mas a senhora deveria me dar o nome dos livros. Falou assim, não, o senhor escolhe. A senhora está me fazendo pensar. Ele falou. Aí ela foi, pagou, né? Foi para casa e tal. E voltou depois de uns 3 dias para poder pegar o papel do Dr. Fortes, assinado do Dr. Fortes, para saber que ele tinha recebido os livros. Quando ela chega lá, ele está fazendo um volume, né? Aí ela falou assim, nossa, o senhor não mandou ainda os livros? Não, acontece que eu também tenho um erro de R$1.200, então eu estou fazendo uma compra de R$1.200 para mandar esses livros e eu pagar a minha conta. Ela influenciou ele. Por quê? Porque depois que ela mudou e ela contou essa história para ele deve ter ido buscar. E porque ele fala para ela a nossa doutrina. Então ele falou, mesma coisa que o Fortes pediu para ela comprar um livro, né? Então veja bem como a gente influencia. Como é que nós chegamos na doutrina espírita? Não é porque alguém nos influenciou a chegar aqui? Aí chega aqui, vê a Silene lá, faladeira, conversando, abraça, beija. O que acontece? A gente fica amiga da Silene, a Silene fica, porque a Silene guarda assim a cabecinha, o rostinho de cada um que vem aqui na nossa casa, e a gente fica o quê? Como mãe. Eu que sou mais velha, cheguei mais tempo, é mãe, né? É amiga, é companheira. Então, a gente, por exemplo, alguém vem e fala alguma coisa, eu não conto para ninguém. É engraçado, porque às vezes a pessoa se abre comigo e eu esqueço. Às vezes fala assim, você lembra quando eu te contei? Ah, lembro, mas eu não lembro. É engraçado, eu falo, lembro, mas não lembro. Eu lembro que teve um dia que uma dessas nossas filhas, que não está mais aqui, estava em Mato Grosso, ela me escreveu um desabafo, e ela é uma menina especial. Eu acho que ela foi minha parente muito chegada numa das encarnações passadas. E ela me escreveu 7 folhas de papel sulfite, conta de mentiroso, gente, contando desde os 13 anos, com o casamento dela, os problemas dela, contou tudo. Eu olhava para aquilo lá e falava assim, ai meu Deus, eu acho que eu fiquei quase mais de 15 dias sem ler aquilo lá. Aí eu fui para São Paulo, que eu ia sempre para visitar minha mãe. Eu fui para São Paulo e falei, bom, deixa eu ler hoje, né? O ônibus eu não estava fazendo nada, acendi a luzinha, eu sempre viajava à noite. E eu peguei e li. Se vocês me perguntarem, ela falou, você leu aquilo lá? Li, depois eu queimei, joguei fora, né? Queimei. Eu não sei o que eu li. Por quê? Porque eu aprendi com a doutrina espírita, que o problema do fulano não é meu problema. É engraçado como eu aprendi a desligar. Eu te ajudo, te dou os conselhos na hora, peço para os mentores me darem uma luz, mas o problema é seu, você que tem que resolver. Entendeu como é que é isso? E eu esqueço. Então, vamos ver assim, a gente fala, mas tem que prestar atenção. Porque a gente tem que prestar atenção que tudo que a gente fala, que a gente faz, o outro está percebendo. Então, é bom. Meu pai, 15 dias antes de falecer,
O médico chamou a família inteira porque ele estava com pneumonia dupla. E já tinha 75 anos, né? Porque eu já estou vivendo mais que ele. Já estou com 76,5. Então, ele já estava assim, e eu fiquei com ele um pouco lá no hospital, e ele falou assim para mim: filha, a melhor coisa na vida é a gente fazer amigos. Porque você vê, você longe de casa, eu sempre estive longe da minha família, né? Você tem o quê? Nos amigos você tem a família. Muitas vezes é o teu vizinho, é o teu, né? O amigo mais próximo do serviço que vai socorrer se você precisar. Então, a melhor coisa é isso. E Deus não desampara ninguém, viu, gente? Não desampara ninguém, a gente encontra esses amigos que a gente pode, essa família, entre aspas, que a gente pode, né, confiar, sempre vai encontrar. Porque Deus é bom.